Bate-bola 4 linhas, começa agora o Giro do Flamengo. E saiu a primeira vitória rubro-negra na Copa Sul-Americana. 3 edições depois, veio 1-0 diante do Atlético Paranaense. Ronaldinho Gaúcho, reserva por uma noite, marcou de pênalti o gol decisivo. Vou lançar uma polêmica de cara para você, Fernando Diniz. Renato Abreu, Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho poupados de uma tacada só. E o David também. Além do David que acabou não entrando. O Luxemburgo não superestimou um pouco o próprio elenco, não? Olha, o Vinícius, eu acho que não. Eu acho que o Luxemburgo, ele tinha que poupar mesmo alguns jogadores, sabe? Mas 4 de atacada só? O problema de repente, isso foi bem feito, talvez, por causa da preparação física, né? De repente o preparador físico falou para ele, o Ronaldinho, o Thiago Neves, o David estão bem desgastados, entendeu? Aí de repente... o Renato eu acho que era um pouco menos desgastado, como ele mesmo disse, ele estava meio fominha de jogo. O Renato Abreu, ele falou que estava meio fominha de jogo, mas... Isso o Vanderlei falou? Não, o Renato falou dele mesmo. Tá. Talvez pudesse deixar pelo menos ele lá, porque eu senti o Flamengo muito... tava com muita dificuldade para chegar. Isso eu também senti. Porque também é aquela tal história, né? Você joga com um time, como diriam os italianos, mezzo, né? Meio a meio, né? Exato. Você sente um pouco o entrosamento, né? A falta de entrosamento dos jogadores, de uns com os outros, né? Exato. Por exemplo, o Flamengo jogou com Jael e Diego Maurício na frente. Aliás, o Diego Maurício, eu não entendo. Ele poderia ser um jogador tão melhor. Não, mas ele até que não jogou tão mal assim, não. Mas... eu tô falando pelo contexto dele. Sim, pelo claro. O contexto dele ele poderia ser tão melhor assim pro Flamengo, ele poderia render tanto pro Flamengo, mas ele... E para a seleção brasileira também, né? No caso Sub-20. No caso da Sub-20, mas ele fica lá parado, às vezes tem hora que ele tá desinteressado. Mas é por isso que o Luxemburgo botou ele no banco. O Luxemburgo diz que ele não entende, às vezes, as ordens táticas, entendeu? Ele quer jogar muito para ele mesmo, né? Ele não quer, enfim, não entende muito bem as ordens táticas, né? Agora... Segundo o Luxemburgo. Agora, tivemos o Flamengo com uma nova cara, não só pelos jogadores poupados, né? Como também uma cara na distribuição tática. Foi 3-5-2. Você acha que o Flamengo sabe jogar com essa tática? Olha, ô Vinícius, até pode saber, até sabe sim. Porque os dois laterais do Flamengo, principalmente o Léo Moura, sabem apoiar bem, né? E até o Júnior César também está se virando legal na lateral esquerda, né? Eles demoraram um pouquinho para começar a apoiar de vez. O problema é que o Flamengo não está tão acostumado assim recentemente a jogar no 3-5-2, né? Sim. Então, muito embora... tem o Ayrton que pode jogar como terceiro zagueiro, tá? Falso terceiro zagueiro, como dizem. Falso terceiro zagueiro. O problema é o seguinte: uma coisa é você jogar com 3 zagueiros de verdade, outra coisa é você jogar com um volante que pode recuar para zagueiro, né? Para ser uma sobra. Exatamente, para ser um líbero, né? Então, como o Flamengo estava acostumado a jogar no 4-4-2, os dois laterais têm que ficar presos nesse sistema, né? E no 3-5-2 não, eles estão livres para atacar. No 3-5-2 você não acha que perde um pouco de habilidade? Olha, Vinícius, teoricamente até perde, né? Porque se você jogar com 2 volantes, você joga com um meia só. Isso. De criação, né? Isso. Mas é aquela tal história, né? Depende da forma que você vai jogar no 3-5-2, né? Porque se você jogar com um volante só, até não perde, não. É verdade. Agora vamos... Mas eu acho que o 3-5-2 é um esquema até ofensivo, porque você tem os dois laterais atacando. Os laterais subindo à vontade. Exatamente. Agora, falando dos erros de arbitragem, houve alguns, houve 2 pênaltis
2 pênaltis não marcados. Isso. Um do lado do Flamengo também. Um tapa na cara que o Diego Maurício levou. Exatamente. Logo no início do jogo. Você achou que foi intencional? Foi pênalti sim. Foi pênalti sim em cima do Diego Maurício. E do lado do Atlético? Também foi puxão de camisa. Camisa bonita? Camisa bonita. Camisa bonita, opa, eu quero. Exatamente, foi pênalti. Realmente você vê. O que você acha de botar arbitragem brasileira para os jogos da Copa Sul-Americana? Olha, Vinícius, eu acho isso legal, sabe? Porque prestigia a nossa arbitragem, que aliás, apesar de cometer ainda alguns erros, está melhorando. Está melhorando. Você vê que a gente cada vez menos até discute o problema de arbitragem, né? É verdade. E você vê que cada vez menos os árbitros cometem erros crassos, né? Você vê, por exemplo, o pênalti lá em cima do Diego Maurício foi um pênalti claro. Não foi um pênalti claro, mas foi pênalti. Sim. O pênalti a favor do Atlético foi um pênalti claro. Realmente um erro você vê o puxão de camisa. Foi erro de auxiliar e erro de arbitragem. Principalmente de arbitragem. É que dava pra ver claramente que foi pênalti. Dava pra ver claramente, entendeu? Agora, o pênalti em cima do Jael foi o menos claro dos 3, na minha opinião. É mesmo, eu achei um pênalti tão claro assim, o goleiro ter ido em cima dele. Não, o goleiro foi em cima dele e tal, foi pênalti, mas assim... Foi pênalti, ao contrário do que o Renato Gaúcho disse. O Jael estava na mesma linha. Não, estava até atrás do zagueiro. Exatamente. Estava até atrás do zagueiro. Ele ficou dizendo que o cara estava impedido. Não estava não. Aliás, o Jael novamente importante para o Flamengo. Exatamente. E olha, me parece que o Flamengo está começando a ganhar uma outra jogadinha, né? Ronaldinho Gaúcho pelo lado esquerdo levantando para o Jael de cabeça, né? Segundo o Paulo César Vasconcelos do Sport TV, assim que entrou em campo, o Ronaldinho Gaúcho chegou pro Jael e falou: ó, fica de olho que eu vou jogar para você. Ele disse, né, depois do jogo contra o Coritiba, que com essa movimentação da galera fica mais fácil para ele, né? Mas também com essas bolas que ele mete fica mais fácil para a galera, né? E realmente o Jael está se mostrando uma contratação até surpreendente para o Flamengo. Muita gente ficava querendo o André, o Kleber, o Jael, que é um jogador na teoria de menos expressão, menos nome, né? Menos nome, tá resolvendo as coisas. Sim. Eu, por exemplo, eu não apostava muita coisa nele não. Mas a gente sabia que o Jael metia muitos gols na Portuguesa, no Vitória e tal. No Bahia, isso. Eu não posso deixar de falar, né? Eu não posso falar em Vitória quando é Bahia, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Rapaz, toma cuidado. É verdade. Enfim, o Jael fazia muitos gols na Portuguesa, no Bahia, né? E, enfim, ele tem apesar de que ele tem um histórico meio complicado, né? Da saída do Bahia, né? É verdade. Mas ele realmente está muito bem por enquanto, né? Tá sim. Do lado do Atlético, o time misto do Renato Gaúcho claramente estava se defendendo. Lógico. Ele tinha... Você vê que o Flamengo teve muito mais finalizações do que o Atlético Paranaense. Agora aqui me chamou a atenção... É um misto frio, né? Não é um misto quente, não. É verdade. Agora aqui me chamou a atenção positivamente foi aquele garoto, Edgar Júnior. Edgar Júnior, não é Edgar Júnior, não. É Edgar Júnior. Realmente ele não entrou mal, não. Eu achei que ele deu uma movimentação. Teve a hora que ele deixou a defesa do Flamengo um pouquinho assustada. E às vezes, até quando estava 0-0, o Atlético estava dando uma certa pressão no Flamengo, principalmente contra-ataque. Principalmente através dele, né, do Edgar. Agora, esse El Morro Garcia, sabia que ele é a maior contratação do futebol paranaense? Sabia. Quem diria 7 milhões por ele? Você dá 7 milhões pelo Morro Garcia? Não, eu não dou. Realmente eu não sei se eu dou nem 1 milhão. Porque ele realmente... Eu não dou nada por esse Morro Garcia. O próprio Renato já falou que está querendo um jogador de área. Porque o Morro tá... Não tem um Morro lá?
Esse Morro aí tá meio parado demais. É. Tá meio parado demais. Tô achando ele muito inferior ao que as pretensões que um investimento tão alto daria. É. Eu acho que vai até ser, inclusive, ser difícil de se desfazer dele. Por causa do investimento, né? Você não acha que seria a hora do Guerron entrar de novo, não? O problema é que, como o Renato propriamente dito já disse, né? Ele perderia um pouco a referência na área, né? O Guerron é mais pelos lados. Mas o Guerron, com o Guerron o time ganharia em velocidade e em qualidade também. Eu tô achando que perdeu muita qualidade, não achei legal o Guerron ter sido barrado, não. Nem eu. E aliás, o problema é o Branquinho também não tá jogando, né? Muito. Branquinho, o próprio Paulo Baier também, né? O Paulo Baier já tem uma certa idade, né? Mas o Branquinho... Você não acha que o Atlético poderia ter aproveitado, fazer o mesmo esquema que o Fluminense fez em 2009, de usar a campanha da Sul-Americana para conseguir se sobressair? Lógico que sim. Botar força máxima, você acha que seria uma boa? Lógico que sim. Porque o que acontece? O Fluminense provou, por A mais B e C menos D, né? Como diria o Rodrigo Paraguaçu, exatamente, que é possível sim você jogar a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro juntos. Entendeu? E o Fluminense vivia uma fase muito complicada no Campeonato Brasileiro. Luta contra o rebaixamento. Que é coisa mais complicada do que isso? Exatamente. Era uma luta quase que inglória para o Fluminense. Né? 90 e poucos por cento. 98% de chance de cair. Quase condenado, assim. Praticamente condenado à segunda divisão. E você vê onde o Fluminense está hoje, né? Agora do lado do Flamengo, o Luxemburgo disse que não vai abdicar da Sul-Americana, mas aí ele escalou reservas. O que você achou? Você acha que isso é uma contradição? Olha, Vinícius, eu acho que é uma contradição e não é, né? Porque assim... Por que é? É uma contradição porque, assim, na medida em que você está escalando as reservas, você está abdicando um pouquinho da competição, né? Sim. Mas não é também porque você está escalando as reservas para poupá-los, né? Poupar os titulares, tá falando? Poupar os titulares para, de repente, o Flamengo chegando numa fase final, né? Sim. Poder usá-los com sua capacidade total. Poder jogar em vez de jogar só quarta e domingo, né? Isso. E além disso também, né? Para poupar os titulares para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, que agora são mais importantes do que os jogos da Sul-Americana. Exatamente. Agora é aquela tal história, né? Eu, sinceramente, se eu tivesse no papel do Luxemburgo, eu não sei o que eu faria, tá? Porque o Flamengo agora está disputando, por hora, né? Está disputando o título brasileiro, né? Se está disputando o título, obviamente que está disputando uma vaga na Libertadores. Sim. Né? E o Flamengo está na Sul-Americana, que também dá uma vaga na Libertadores. Então eu não sei o que eu faria. Qual o trajeto que seria o mais próximo? Teoricamente é o da Sul-Americana, mas... É mais difícil. É difícil. São dois jogos, vai, não pode perder. No máximo se dá o luxo de perder com gol com um golzinho de diferença e fazendo gol fora. Exatamente. Vem cá, e desse time do Flamengo, quais jogadores reservas passaram no vestibular? Olha, eu acho que o Gustavo passou no vestibular. Gustavo que tava um tempão pra jogar, finalmente jogou e parece que agradou também. Eu acho que ele agradou sim. E eu acho que o Jael agradou. Você acha que dá pra barrar o David? Olha, daqui a uns 2 ou 3 jogos a gente conversa melhor, sabia? Que aí a gente tem que esperar um pouquinho, né? O Jael estreou agora, né? Primeiro jogo como titular, vamos com calma, né? Mais um jogo sem levar gol. Você acha que a defesa se acertou de vez? Tá se acertando, né? Sem dúvida nenhuma. Tá se acertando. E com a estreia do Gustavo,
A defesa já vai ter um ganho, né? Sim. E com a estreia do Pirulito, do Alex Silva, né, que vai ser não vai ser contra o Figueirense, como a gente tinha dito antes, deve ser contra o Atlético Goianiense, jogando aqui no Rio. A defesa deve ter um ganho ainda maior, porque o Pirulito, o Alex Silva, é um zagueiro bom, né? Você acha que então o Alex Silva ganha do Gustavo na disputa pela vaga? Eu acho que sim, porque o Gustavo, a gente também estava falando aqui em off, né? O Gustavo tem mais o estilo do Kleber, né? Que era zagueiro antigo do Palmeiras, né? Isso. Aquele... Clebão. O Clebão, né? Aquele fortão, né? Não sei o que impõe respeito. O Alex Silva é um pouco mais de saber sair jogando e tal. Então, eu acho que o Alex Silva leva um pouco de vantagem, mas... E Figueirense e Flamengo, o que esperar dessa partida para o time rubro-negro? Bom, o que esperar é o seguinte, esperar um jogo duro, né? Porque o time do Figueirense é bem arrumado pelo Jorginho, né? Mas esperar uma vitória do Flamengo. Tá confiando, tá ratificando aqui a vitória rubro-negra nesse confronto. Tô ratificando, porque o que acontece? O Flamengo vem de uma arrancada impressionante, né? 5-4 no Santos, 2-0 no Grêmio, 1-0 no Cruzeiro, né? 1-0 no Coritiba e 1-0 no Atlético Paranaense. Então, meu amigo, 5 jogos e 5 vitórias seguidas, né? Exato. Então, eu acho que o Flamengo vai conseguir a 6ª vitória seguida, sim. Bom, o jogo será às 4 da tarde. E além disso, o time do Figueirense, apesar de bem arrumadinho, tecnicamente não é lá grandes coisas, não. Vamos ver o que vai acontecer. O jogo vai ser às 4 da tarde no Orlando Scarpelli. O giro do Flamengo vai chegando ao fim, mas ainda há tempo do recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final no caso do Flamengo vai aí para o marketing do Flamengo, que enfim acertou com o patrocinador, né? Com a Procter & Gamble. Exato. Né? Enfim, acertou com o patrocinador e essa camisa estreia contra o Figueirense já no próximo domingo, né? E os patrocinadores vão ser diferentes, né, no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, camisa sendo lançada hoje. Lembrando que a gente está gravando numa sexta-feira, né? Exato. Gillette seria na frente e Duracell nas costas. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser o marketing do Flamengo, finalmente acertando. Foi só trocar o diretor de marketing, né? Exato. Essas coincidências de clubes. Exatamente. No meu recado final, eu registro aqui meu absurdo. Eu tô pasmado com os preços altos. Engenhão com preço alto nesse dia, em dia de jogo da Sul-Americana, quarta-feira à noite, transmitido ao vivo, 9h50 da noite. Olha, é pedir pra torcida não ir. Podiam botar um precinho mais baixo, hein? Podiam botar um precinho mais baixo, fazer alguma promoção, pra ver se a torcida vai. Senão o público vai ser isso, ó, 4 mil pessoas, como foi no jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense. Podiam botar também o jogo, por exemplo, mais cedo, né? Nem que seja 20 minutos antes. O 9h30. 9h30 tá bom. A norma não vai correr do Léo por causa disso. Exatamente. Exatamente. O amistoso da seleção brasileira, o giro dos brasileirões, as vitórias do Botafogo e do Vasco na Copa Sul-Americana, a semana tricolor antes da partida com o Grêmio e o Fred dizendo que fica. Tudo isso no nosso programa desta sexta-feira. Acesse o Debate Bola 4 Linhas via YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas, ou acesse o 4 Linhas pelo nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez é um pouquinho diferente, o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.